teve o Abel Ferreira de novo e o Abel chama atenção nas declarações dele, né? Sempre a gente tem alguma declaração aqui do Abel Ferreira que repercute, que dá o que falar. E o Abel Ferreira, mais uma vez, ele reclama da arbitragem. E aí ele diz: fico triste, pois me tira a vontade de ser treinador, de estar aqui. É o Abel Ferreira fazendo esse desabafo. Parece que o que ele teria dito pro Bandeirinha, que tá na súmula, é que arbitragem de M, né? Como o Vampeta diz, que arbitragem de merda. Pronto, a gente... Vou substituir o Vampeta, que ele sempre fala quando eu falo isso. Agora, isso é motivo pra expulsão de um treinador? Porque a gente já viu coisa muito pior não sendo expulso. É o que o Mauro Betting falou. Também tem aquele lado de ser o Abel Ferreira. O árbitro já vai, uma coisa que ele conquistou, claro. Ele que criou isso tudo. Mas, dessa vez, pode ter sido um pouco exagerado. A gente vai ver aí a declaração do Abel Ferreira. Vamos falar também sobre a CBF, que agora vai ter tolerância zero com reclamação de treinador. Quero ver se vai ter tolerância zero com incompetência de árbitro também, a nossa brilhante CBF. Coloca aí a declaração do Abel Ferreira. Mais um desabafo. Eu acho que esse é o termo certo. Eu acho que o fiscal de linha deve ter feito confusão com alguma coisa que eu falei. O primeiro amarelo... O árbitro ia dar um amarelo a alguém que estava no banco. Eu, para ser sincero, não sei se era o João. Eu estava-lhe a perguntar, amarelo porquê? Eu já não tinha percebido o amarelo ao Lopes. Antes há um amarelo ao Lopes que eu estava a tentar explicar e a perguntar ao Bandeirinha. E ao quarto, o amarelo do Lopes é porquê? Foi pela agressividade, foi falta por trás. Eu não entendi esse primeiro amarelo. E na altura que ele vem com a mão no bolso para dar amarelo a alguém do banco, eu estava, porquê? Não estou a entender porquê. Porquê? Ele deu-me logo ali amarelo. Eu, ok. Não disse nada de mais, certo? Protestei, estava-lhe a perguntar porquê que está a dar amarelo. O vermelho, eu sinceramente eu não entendo. O árbitro está lá, está do outro lado, o árbitro está do outro lado. Eu estou a reclamar de uma falta que tem que eu achava que era uma falta sobre o Lopes de Costas, e o Bandeirinha deve ter confundido. Está já a me dizer, professor, olha que este foi o que o expulsou na Supercopa. Eu disse, eu não quero acreditar nisso, porque no dia que eu acreditar nisso eu tenho que ir embora, não estou aqui a fazer nada. No dia que eu acreditar nisso tenho que me ir embora. Ele deve ter confundido alguma coisa que eu deva ter dito e chamou o árbitro. O árbitro estava do outro lado, eu nem sequer falei para o árbitro. Foi o fiscal de linha que interpretou alguma coisa que eu disse, que eu não sei o que é. Estou muito curioso para saber o que é que ele vai escrever, que eu estou mesmo curioso, porque eu não o ofendi. Tudo o que puser de ofensa é mentira. Eu não o ofendi. E estou curioso por saber o que é que porque foi o Bandeirinha que ouviu, não foi o árbitro estava lá longe e não percebi, sinceramente. Se me pergunta, sim, protestei. Vocês viram o Klaus a falar, há árbitros que eu não tenho problemas nenhuns, não tenho problemas nenhuns. Talvez estas novas regras da tolerância zero, se calhar é isso, é tolerância zero, porque as regras são essas, tolerância zero, mas como disseste bem, ela deve ser igual para todos, mas acho que foi uma arbitragem muito confusa. Essa parte eu vou deixar para vocês comentar, analisar o nosso desempenho, o desempenho do árbitro. Eu acho que foi realmente uma arbitragem confusa, inclusive comigo, mas é isso o que eu acho. Eu estava ali, falei com os jogadores, o que eu fico triste é que eu vou chegar a casa, vou ter a minha esposa outra vez amanhã nem queria ter folga, vai ser um dia duro para mim, que ela vai-me moer a cabeça, como é que é possível, foste expulso outra vez, tens aqui duas filhas, isso não é exemplo para ninguém, isso está a prejudicar a tua carreira, tu ainda não percebeste isso, contigo é tolerância zero, já sabes, e eu vou-te dizer, mas eu não o ofendi, reclamei sim, mas eu não o ofendi, eu estou curioso para saber o que é que ele escreveu. O resto vocês viram a arbitragem dele, eu não entendi o amarelo que ele deu a Lopes, eu não entendi. Eu estava à beira dele, perguntei-lhe porquê que vai dar amarelo a quem, ele deu-me um amarelo a mim, depois vem de vermelho direto. Eu não sei o que é que o Bandeirinha vai escrever amanhã, estou muito curioso para saber mesmo. Porque ele fala comigo em espanhol. Eu não sou espanhol, sou português. Ele fala comigo em espanhol, o fiscal de linha fala comigo em espanhol. Aqui não é fiscal de linha, o Bandeirinha fala comigo em espanhol, eu sou português, de Portugal, é a mesma língua. Eu sou português, eu honestamente, não estou a dizer que sou santinho, não sou santinho nenhum. Eu acho que foi uma tremenda confusão do Bandeirinha, desculpe, foi uma tremenda confusão. Não sei o que é que ele vai escrever, eu estou curioso para saber o que é que ele vai escrever. Eu não consigo perceber como é que ele fala comigo em espanhol, disse, eu sou português como tu, eu falo português, a mesma língua, eu não sei o que é que ele vai escrever.
Mas o pior disso tudo não é isso. É eu ter que chegar a casa, enfrentar as minhas filhas e a minha mulher dizer outra vez. Quando eu tenho feito um esforço tremendo para melhorar nisso. Tremendo. Que eu sei que é um aspecto que eu tenho que melhorar. E felizmente os meus jogadores olham para aquilo que eu digo. O resto, a arbitragem de hoje foi o que vocês viram. Não sei. Estou muito triste, eu disse isso aos jogadores, estou muito triste por ter sido expulso. Não me entendi. Isto tira-me a vontade de ser treinador. Tira-me a vontade de estar aqui. Tira-me a vontade. Porque eu não consigo entender. É tolerância zero e eu gostava de saber o que é que foi que eu lhe disse. Estou muito curioso mesmo para saber o que é que o Bandeirinha vai escrever no relatório. Não sei se ele vai dizer que eu disse foi uma arbitragem ruim ou foi uma arbitragem confusa. Não sei, estou muito curioso para saber, porque não foi o árbitro que me expulsou, o árbitro estava do outro lado. Foi o árbitro que veio por causa do Bandeirinha que disse que eu que falei, não sei o quê. Ele deve ter percebido em espanhol. Eu não sou espanhol, sou português. Estou muito curioso para saber o que é que ele vai escrever, mesmo. O Abel está curioso para saber o que o árbitro iria escrever na súmula. Ele estava curioso. Então, o que o árbitro escreveu na súmula foi: após ser informado pelo árbitro assistente número 1, expulsei diretamente o senhor Abel Ferreira por sair da sua área técnica, ir em direção ao árbitro assistente número 1, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras: que arbitragem de merda. Foi isso que o Abel Ferreira falou, foi isso que está na súmula. E o Abel Ferreira, eu fico imaginando ele conversando com a esposa, pô, eu não fiz nada, né? Porque ele diz que ele vai ter que explicar para a esposa. Qualquer conversa de marido com a esposa. Eu não ofendi. Ou seja, ele chegando em casa levando bronca da esposa. Merecida. Agora, essa situação, eu já vou passar a pergunta para vocês. Antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a pergunta é: Flávio Prado, é uma perseguição ao Abel Ferreira? E o que dizer sobre essa situação? Perco a vontade de ser treinador, de trabalhar aqui. Com relação a perder a vontade de trabalhar aqui, vai embora. É simples. Não quer trabalhar aqui, vai embora. Não tem problema nenhum. Eu tinha certeza que ia ser essa a sua resposta. Eu tinha certeza absoluta. Por isso que eu perguntei pra você. Eu sabia. Ontem o meu amigo Mauro César falou uma coisa bem legal. O Abel Ferreira virou uma seita no Palmeiras. Só que eu não sou adepto. E tem a seita contrária também. Então, é bom lembrar que tem a seita do Palmeirense e a seita contrária, que é muito pior, que tem nada a ver com o pouco ter virado uma seita do Palmeirense. Eu não sou palmeirense. A minha análise é normal. Se ele não está contente, pode ir embora, não tem problema nenhum. Palmeiras existe. Não só do Abel, tem a seita do Abel, tem a seita do Jorge Jesus. Eu sou da seita dos dois. Eu sou da seita dos dois. Você é da seita dos dois. Não tem problema nenhum. O problema da seita é quando você segue cegamente. Essa é a questão. Isso. Você seguir cegamente, não importa o lado, se é pró ou contra. Isso. Né? Agora, eu confio na palavra dele quando ele fala, eu não ofendi, não tenho motivo para duvidar da palavra de um homem. Eu também. Né? Eu não acho que ele ofendeu. Não ofendeu. Mas eu não acho a arbitragem de merda ofendida, não. Ao mesmo tempo, mas você gritar, você desabafar. Primeiro, vamos lá. Isso pra mim não é ofender. É a palavra também do assistente e do árbitro. Então, por que nós vamos então, de novo. Não, mas ele deve ter falado da arbitragem de merda. Não, pode mas, meu Deus do céu, a quantidade de treinador que fala isso. Não tem que Aí é tolerância zero. Não, olha só. Primeiro, ele sai da área técnica, vai aos berros. Não, só uma coisa, ele não sai da área técnica, ele tá dentro da área técnica. Não, mas tá errado. Ele sai da área técnica. Mas ele vai na área técnica. Vai aos berros. Ele está na área técnica, ele não mas não pode ir na área técnica xingar o cara. Ele está incitando a torcida contra a arbitragem. A tolerância zero tem que expulsar, como foi expulso também o Barbieri. Acabou. Se assim os adeptos da seita não aceitam, como não sou da seita, eu analiso... Os adeptos da não seita que não aceitam nada, inclusive as conquistas... Mas não é só a seita do Palmeirense, Flávio. O Abel sair do Brasil é ruim pro futebol brasileiro. Eu não acho que não vai mudar nada. Não, é ruim pra ele. Ele vai ter muito problema. Mas isso é outra coisa. Agora, eu só quero levar em conta... É a seita dos que não aceitam o Abel. Nunca o Palmeiras, nunca o Abel disse que ele errou. Toda vez que ele foi expulso, ele disse que estava errado, certo? A esposa dele não concorda. Não, nem a esposa, nem a filha. Acho que elas são mais... Não, mas ele falou. São mais tranquilas, elas não são muito mais adeptas da seita. Mas elas tratam a coisa ele não aceita tanto, mas ele falou que ele precisa melhorar. Sim, mas não quando ele é expulso. Então agora é capaz de hoje, depois de ter visto na súmula, ele vai falar assim, eu falei e não devia ter falado. Ele falou que ele precisa melhorar. Uma vez ele falou quando ele foi expulso que ele tinha que melhorar? Ele sempre falou. Ele acabou de falar. Depois, no dia que ele é expulso... Ele acabou a entrevista de ontem. Não, ele acabou de falar. Ele sempre fala. Tá dormindo, ele acabou de falar isso. É a sétima no dia do jogo. É a sétima. Acabou de falar. Sim, mas ele falou que ele estava errado dessa vez? Falou. Nas outras também não. Nas outras ele falou que ele ser errado de ser tantas vezes expulso. Nas outras ele também sempre falou que ele estava certo, que não sei o quê. Agora, com a esposa, ele disse, você não pode estar certo, são 7 expulsões.
Ele falou que 7 vezes ele foi perseguido. São 7 Não, carros. ele falou, 7 carros. ele falou que ele está errado nisso. Ele reclamou dessa expulsão. Falou agora, mas Não, quando ele fala quase nos sempre. dias que Ó, ele a gente expulsa, vai ter ele que nunca voltar fala. pra rádio. Volta. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em um segundinho. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre essa situação do Abel, o desabafo do Abel Ferreira, que disse que às vezes perde até a vontade de ser treinador no Brasil, de sair daqui. Aí o Flávio Prado, com o seu grande humor de sempre, ele disse: quer sair, vai embora. Claro, ele qualquer um. Tipo assim, o Flávio Prado não tá contente da Jovem Pan. Vai embora. A Jovem Pan não vai mudar por causa do Flávio Prado. O Palmeiras não vai, o futebol brasileiro não vai mudar por Não, causa o Palmeiras pode mudar por causa dele. O Palmeiras, Aí não é o se quiser futebol que mude brasileiro. o futebol brasileiro, não. Então isso vale pra qualquer profissional. Pode mudar, Se porque amanhã é um grande vencedor o no Rogério Brasil. Ceni fala, eu não aguento mais ser técnico do São Paulo, vai embora. Não tem esse negócio, não existe isso. O Palmeiras... As pessoas parecem que esqueceram, mas o Palmeiras foi fundado em 1914. Não foi no dia que o Abel Ferreira chegou. Não. Então há vida antes dele e haverá vida depois dele. Tá, mas sim. o que eu falo, Agora, do os desabafo do adeptos Abel. da seita é problema Não, do de novo. A seita mais barulhenta é a seita que não aceita o Abel, o sucesso do Palmeiras. É quem mais reclama o tempo inteiro, reclama. Quando não ganha, aí contabiliza mais derrota do que vitória. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma palavra. Pra mim é indiferente. Eu sei que é diferente. Quer ficar, quer sair, sai. Pra mim não muda nada. Eu não sou nem seita pró, nem seita Aí contra. concordamos em qualquer área de atuação. Eu vou passar pro Nilson. Ô, Nilson, eu só quero complementar uma coisa. Eu acho que também tem que ter um contraponto. Claro, se o Abel quer sair, que saia. Mas calma aí, o Abel é um cara que faz tanto pelo futebol brasileiro, que também está questionando a arbitragem do futebol brasileiro, que é horrorosa. Como quase todo mundo Não reclama. cabe a ele fazer isso. Claro que cabe. Claro que não. Cabe a quem, então? O clube. O clube que vai lá e vota nos caras da CBF. O clube se omite. Mas tá bom, o clube Flávio, fica mas com tem que se mimimi. questionar a O clube arbitragem. fica com mimimi se você fala assim, o Abel Ferreira, ele tá com o olho virado. Eles metem processo contra jornalista e tal. Mas não vão atacar a CBF quando a CBF Também acho que o Palmeiras árbitros. não Então, deve. não é o clube. Mas o que clube cobrem também. Então o clube. Mas tem que cobrar. O clube, não o Não, o treinador. Abel tem que cobrar também. Não, Eu acho cobra, que todos os outros cobra, vai treinadores ser também têm. expulso. Cobra, vai ser Mas aí a expulso. gente vai ficar Tem um tornando uma treinador. arbitragem horrorosa e dizer que só um treinador bom tem que ir embora. Você já viu algum árbitro falar que o técnico fez uma porcaria de trabalho? Já, às Cada vezes. um na sua. Cada um na sua, O velho. Mauro já. Não, só uma coisa. Nos últimos, para não ir tão longe, já indo bastante, qual foram os treinadores que mais reclamaram de arbitragem, não do lance, porque isso é o prêmio Mano Menezes, mas digamos, os treinadores que mais reclamaram de arbitragem nos últimos 30 anos, em vários momentos. Telê, Luxemburgo e Abel. Estão entre os melhores que trabalham no futebol brasileiro. Alguma razão eles têm. É isso. Eu acho que reclamar é um direito de todos. Todos envolvidos no futebol. Com equilíbrio. O técnico do time, o clube. É direito de reclamar, todo mundo tem. De você acolher a reclamação ou não, isso é uma outra conversa. Agora, o direito de reclamar é um direito que cabe a qualquer um envolvido no futebol, e o Abel tem o direito. Claro que tem o direito de reclamar. O Abel é um cara que teve uma evolução como treinador, e eu gosto de ver, eu fico lá na minha área molhada e eu vejo futebol do mundo inteiro. Poucos técnicos no mundo tiveram uma evolução como esse rapaz teve nesses últimos 3, 4 anos. Poucos técnicos no mundo evoluíram como ele. Por isso que a gente tem que sempre ressaltar que o Palmeiras fez muito bem ao Abel. Ele era muito criticado, inclusive eu achava que ele tinha uma monocultura tática. Ele tinha um jeito de jogar único, exclusivo. Eu falei, mas tudo bem, é a sua opinião. Caramba, o Palmeiras joga só dessa forma? Só vai jogar sempre assim, esperando o adversário e tentando contra-ataque? O Palmeiras é maior que isso. E eu fui percebendo ao longo dos títulos conquistados, da própria evolução dele, das correções que ele foi fazendo nele mesmo como treinador, que ele foi melhorando, inclusive, taticamente. O Palmeiras hoje joga de várias maneiras, de várias formas, altera a maneira de jogar durante o jogo. Enfim, eu vejo um Palmeiras muito dependente hoje do seu treinador, Abel Ferreira. Ele tem um comando sobre o grupo que poucos treinadores têm. Inclusive os que não estão jogando, os reservas, você vai checar lá no Palmeiras, se tem cara descontente com o Abel. Inclusive os que não jogam, hein? Inclusive os que estão no banco, não tem cara descontente com o Abel. Isso é um mérito enorme do treinador, que mostra ser um gestor de grupo excepcional também. Porque além de ser bom treinador, o cara precisa aprender a gerir e administrar o seu grupo. Se não for isso, não funciona um clube de futebol, um time de futebol, se não tiver uma boa gestão de grupo. Então, o Abel, ele tem direito sim de reclamar. Eu sou estranho, porque a conduta europeia não é essa conduta que o Abel tem. É claro que tem exceções na conduta europeia, evidente que tem exceções na conduta europeia, mas normalmente o técnico na Europa tem outra postura em relação à arbitragem. Então, eu acho que ele se cobra muito em relação a isso, porque ele faz um projeto de carreira para fora do país. Eu não tenho dúvida. Ele deve ter na cabeça dele, quando ele deixar o Palmeiras aqui, ele tentar alguma coisa na Europa, começar num clube intermediário na Espanha, na Itália, ou na própria Inglaterra, para tentar uma carreira fora do Brasil. E ele sabe que isso
fora do país pode atrapalhá-lo muito. Essa conduta que ele tem, conduta latina aqui, ele tem uma conduta latina aqui no Brasil. Essa conduta latina que ele tem aqui em relação à arbitragem pode vir atrapalhar muito o Abel lá na Europa. Então ele se cobra muito e a família também se cobra, porque eu acho que a família faz o projeto de vida juntamente com ele. Eu faço mais ou menos esse tipo de leitura. E isso é uma falha dele ainda, porque ele precisa corrigir isso. Ele é jovem demais. Ele tem 43, né? 43 para 44 anos de idade que ele vai fazer. Ele é muito jovem, é uma falha que ele vai corrigir e eu acho que esse rapaz em breve estará no mercado europeu e em breve estará sendo reconhecido como um dos melhores treinadores do mundo. Que ele gosta de trabalhar. Ele é um cara trabalhador, ele é um cara que ama o futebol. Ele gosta de estudar o futebol. E quem vence no futebol hoje não é o blá blá blá, não é o cara da motivação mais, não, isso aí não vence mais. É o cara estudioso, batalhador, perseverante, e eu sinto tudo isso no Abel Ferreira. E já fui um grande crítico dele, você também. Sim. Já fui um grande crítico, principalmente na chegada dele no Brasil, mas reformulei bastante o conceito a respeito do Abel. Eu concordo com o Nilson sobre esse negócio do trabalho, trabalhar muito, mas eu acho que também tem que ter talento, porque a grande maioria trabalha pra caramba. O cara tem que ter um talento, o cara tem que ver o futebol de outro jeito. Não tem jeito de trabalhar muito, tem vários. A própria evolução dele mostrou que ele tem muito talento. Que trabalham e trabalham muito. Mauro César Pereira, essa situação do novo protocolo da CBF, que agora tem um novo protocolo da CBF, onde diz que a postura da arbitragem deve ser de tolerância zero com reclamações e pressões de técnicos sobre as decisões em campo. O meu questionamento para você, eu acho isso válido, mas eu acho que mais válido do que isso é a tolerância zero com arbitragens vergonhosas, que não é o que a gente vê na CBF. A gente vê muita passação de pano, passando a mão em cabeça de árbitro, não tem árbitro afastado, árbitro erra, na próxima escala ele já está no jogo grande de novo. Tem fundamento você ter uma tolerância zero para treinador que reclamar, mas não ter uma tolerância zero para o que é a sua obrigação? Proporcionar uma arbitragem boa, pelo menos boa, no futebol brasileiro? Eu acho que os jogadores, os técnicos, eles criaram a situação, então eles agora vão ter que conviver com isso, né? Porque reclamam demais, reclamam sem motivo nenhum. Ontem teve um momento patético quando o Roger Guedes corre atrás do Daronco, o Daronco vai olhar lá o vídeo, ele corre atrás e toma um cartão amarelo. O Roger Guedes achava o quê? Que qualquer coisa que ele falasse com o Daronco ia convencê-lo a não fazer o que ele tinha em mente. Ou seja, eu vou ao vídeo. Aí ele fala alguma coisa para ele. Realmente, eu vou mudar de ideia, porque o me falou aqui para fazer isso, então vou fazer. Ele já reclamou do amarelo, Roger. Quer dizer, é óbvio que ele vai tomar o cartão. Quer dizer, isso é um negócio pouco inteligente. E os jogadores fazem isso todo o tempo. Mas, de fato, concordo com essa sua observação. Você dá poder ainda maior a quem não demonstra competência. Então, né, é meio contraditório. E quem gosta de aparecer. Eles adoram dar uma expulsão, fazer uma pose. Agora, não tem jeito. Essa é uma regra que está valendo. Então, cabe aos profissionais terem mais cuidado. O Gabigol ontem tomou um cartão logo no começo do jogo também, tolamente. Do nada, foi lá reclamar. Não reclamar nada. Foi lá reclamar, pimba, cartão para ele. E alguns personagens, eles vão tomar mais cartões porque eles já têm folha corrida e, evidentemente, ficam na mira dos árbitros. Numa questão de boa, má vontade. Eu acho que é uma situação que eles criaram. Isso mesmo. Isso vale para o Abel Ferreira, isso vale para o Gabriel, isso vale para o Hulk. Reclamam demais. Então, quando reclama muito, claro que o árbitro já entra, pô, esse cara reclama muito. Já vai com o cartão já coçando para mostrar. Então, esses profissionais terão que ficar, acho que bem caladinhos em campo, à beira do gramado, para evitar essa situação. Mas, de fato, é um poder ainda maior para quem, em geral, não consegue fazer um bom trabalho. Ou seja, para os árbitros de futebol, que também são ruins. E, em parte, também, embora existam excessos, muitas reclamações de jogadores e treinadores são pertinentes porque elas são fruto de decisões bizarras de quem está apitando o jogo ou bandeirando. Inclusive, ou do VAR. Ou do VAR. Então, muitas vezes o cara perde a cabeça, tem isso também. Como tem muito exagero, acaba os momentos em que há razão para reclamação se perdem no meio. Mas tem horas que o cara tem que ter realmente sangue de barata, porque você vê cada decisão bizarra, cada burrice, cada bobagem que é feita pela arbitragem, que às vezes o cara perde a cabeça mesmo. Tem um limite ali para a paciência do ser humano, por mais que o cara tenha sangue frio. Então, tá tudo dentro de um caldeirão. Mas, de fato, você vai dar aí um revólver na mão do macaco, né? É um poder ainda maior para um sujeito que geralmente não tem muita capacidade, porque os árbitros são ruins. Eles são comprovadamente muito ruins. E isso aí vai dar muita confusão, caso não haja um recuo. Mas pode haver pressão também, daqui a pouco, em cima da arbitragem para recuar, porque vai começar a suspender muito jogador, desfalcar, e de repente lá pela quinta, sexta rodada, um pouco mais, um pouco menos, eles conseguem uma composição, como já aconteceu em outras recomendações diversas aí para mudanças de comportamento.